Olá, começa agora mais um programa Meu Querido Pet. Hoje a gente tem um assunto muito interessante aqui. Você já ouviu falar sobre creche para animais? Pois esse segmento do mercado, se você ainda não ouviu falar, saiba que ele tem crescido bastante. Muita gente tem utilizado e ajudado os animais a cobrir uma solidão e até desenvolvendo técnicas que podem impedir problemas psicológicos nos pets. Ninguém melhor para falar desse assunto, creche dos animais, do que a médica veterinária e também gestora de uma creche e hotel de Mogi das Cruzes, a doutora Marlene Pierin. Doutora, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Hoje eu acho que o programa vai trazer muitas novidades sobre esse assunto. Eu que agradeço pelo convite. É sempre muito gratificante e importante informar a população de que esse serviço ele é muito benéfico para o bem-estar animal. E quando nós falamos de um assunto como esse, a gente trata tanto de suprir ausências de humanos, quanto a necessidade de outros animais nesse quesito. Legal. Isso envolve cuidados e outras coisas mais. Muito obrigada pelo convite. Então conta pra gente, acho que para dar continuidade nessa introdução que você fez, da onde que surgiu essa ideia, a origem que veio a ideia para você criar uma creche lá em Mogi das Cruzes. Perfeito. Em 2015 eu passei por uma transição de carreira, eu era da área jurídica, abandonei a minha profissão e embrenhei do meio pet. Fui fazer faculdade, fui entender um pouco como funcionava esse mercado e cenário para que a gente conseguisse ter uma estrutura que atendesse como eles merecem ser atendidos. A partir daí a gente começa a fazer alguns estudos de mercado, compreender a demanda de crescimento. Já é sabido que o mercado pet cresce exponencialmente anualmente e a necessidade de alguns suportes muito específicos. E a creche e o hotel foi um ponto que a gente entendeu que valeria muito a pena fazer um investimento. Então, em 2015 a gente começou o processo, em 2019, 2020, o nosso espaço começou a funcionar. Nesse período já tinha conhecimento técnico suficiente, a estrutura já estava preparada e a gente abriu as portas para receber os pets. E para quem nunca viu, eu queria que você explicasse para a gente o que é essa estrutura de uma creche para animais. Então vamos lá. O que é importante a gente observar numa estrutura que acolhe pets? Sabemos que nós trabalhamos com portes diferenciados, condições físicas diferenciadas, então nós precisamos trabalhar texturas de piso, abrigo de sol e chuva, circuladores de ar para redução de temperatura. Precisamos ter pessoas capacitadas com olhar técnico, porque o animal chega para você, muitas vezes, numa condição que ele não está pronto para correr junto com outros. Mas por quê? Aí entra a veterinária. Ele tem alguma má formação óssea que isso impossibilita, ou ele tem alguma deficiência e a gente precisa ajustar isso no espaço. Então, quando a gente fala de estrutura, a gente precisa pensar em rotas de fuga, é muito importante. Ele tem que ter barreiras e essas barreiras servem para a nossa segurança, para o cliente, para o animal. A gente precisa ter cantinhos de descanso, que é o que a gente usa, pelo menos no meu espaço. Não tenho nenhum outro elemento e a gente usa esses cantinhos de descanso para poder fazer correção comportamental. Então, assim, quando a gente fala na estrutura montada, são todos esses pontos que a gente precisa observar. Ter um cuidado para poder atender esses pets. Antes de fazer a segunda pergunta, eu queria lembrar todo mundo que está assistindo o programa, aqui embaixo está aparecendo algumas fotos de animais, esses animais estão disponíveis para doação. Quem quiser adotar um pet desses que estão aparecendo aqui, é só mirar para o QR Code que aparece aqui na tela. Você vai conhecer mais detalhes sobre esse pet, quem sabe levar o animal para sua casa. E de repente levar depois para a creche também, né? O que é muito interessante, a socialização desses animais. Isso faz parte do convívio familiar. É muito importante. Agora conta pra gente, você falou muito da estrutura e eu fiquei imaginando que tem pessoas que têm animais especiais, né? Às vezes porque tem algum tipo de paralisia. Esses animais também são aceitos na creche? Como é que funciona? Precisa de uma adaptação especial para esse tipo de animal? Esses animais são aceitos. Nós temos casos de hóspedes com dificuldade locomotora e nós temos clientes de creche que não têm locomoção nenhuma. Eles têm cuidados diferenciados porque, por exemplo, eles usam fraldas. Então a gente precisa estar na substituição de fralda, banho para não assar.
alimentação diferenciada, acondicionamento diferenciado. Eles usam chiqueirinhos infantis para que eles consigam ter uma visão do alto de todo, né, de todo o espaço. Isso vocês precisam colocar dentro da creche para ele... Isso tudo dentro da creche. Nós temos uma área específica para eles. Então a gente abriga esse tipo de animal e dá esse suporte. Com essas especialidades. Exatamente. E a rotina, como é que é? A rotina que eu digo assim, como é que funciona hoje? É como uma creche de criança? Tem horário para entrar, para sair? Muito parecido. O que nós fazemos para as crianças, nós fazemos para os cães. Eles têm horário determinado de entrada e saída, limite de entrada, porque senão tem van escolar para buscar em casa? A van não, mas táxi sim, né? Eles têm um horário determinado de entrada para não atrapalhar o fluxo de atividades, né? Ali a gente não separa por porte, a gente faz um trabalho coletivo, a gente separa um pouco por intensidade, a gente tenta fazer correção de intensidade. O que seria essa intensidade? Às vezes você pega um cachorro muito enérgico com um cachorro um pouco mais apático, a tendência do enérgico é ele engolir, entre aspas, né, nas atividades o apático. Então a gente vai formando grupos para gasto de energia até o ponto que eles estão unificados e a gente consegue fazer a junção diária. Entendi. Né? Por isso a questão de horário é tão importante para nós, né? Porque quando eles começam a extrapolar os horários de entrada, a gente perde o time de fazer isso, né? Porque senão você começa a fazer esse trabalho de socialização e gasto de energia além daquilo que é necessário. E tem horário para sair também? Tem. Nosso horário de saída é entre 18h30 e 19 horas. Eles ficam, então, praticamente o dia inteiro em atividade. 11h30 conosco. 11 horas em atividades. E você estava explicando essa questão da intensidade. Imagino que esses animais, quando tem algum tipo de deficiência, ou ele tem uma programação diferente, ou eles não participam dessa intensidade, dessa atividade. Eles participam das atividades, mas com uma intensidade diferente. Né? São Entendi. atividades pontuais para aquilo que eles conseguem corresponder. Como que você consegue fazer o diagnóstico desses animais para saber qual é o intenso, qual é o que tem menos intensidade? Eles passam por uma triagem prévia? Eles passam por uma avaliação comportamental logo que eles chegam para nós e ali a gente já identifica se ele tem medo de cães maiores, se ele se adapta com cães menores, se ele tem algum nível de agressividade, se ele sofre de algum tipo de ansiedade, de separação do dono, ou se ele tem alguma perda dentro do ambiente doméstico, isso também impacta no comportamento dele. Então, quando nós recebemos, a gente já faz uma avaliação nesse contexto. Completa para entender. Exatamente. Você falou de uns itens muito importantes aí que eu quero explorar, mas antes, doutor, eu quero que você acompanhe comigo o nosso quadro que mostra o que os animais estão fazendo na casa das pessoas. Dá uma conferida. Okay, whatever. Go. Fucking go. You wanted to go out, now go. Yeah. Chicken. Grupo Polieducação, há 28 anos oferecendo cursos com os melhores especialistas em medicina veterinária para você que não quer ficar só na teoria. Sabe por quê? Além de ser uma instituição habilitada pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária, a estrutura aqui é completa. Então você vai vivenciar na prática tudo que você aprende na teoria, porque o ambiente aqui é de hospital veterinário. Aqui tem desde a triagem, laboratório de análises clínicas com equipamentos modernos de última geração, consultórios, salas de aula e o ambiente cirúrgico com cursos voltados até para médicos já formados. São muitos cursos, desde auxiliar de médico veterinário, aprimoramento de técnicas cirúrgicas, instrumentação, análises clínicas e muito mais. E o melhor, desde a sua matrícula você já está contribuindo com a causa animal, sabe por quê? Porque aqui
É atendido mais de 400 pets por mês de ONGs, ruas e todos com atendimento gratuito. Está esperando o quê? Ligue, acesse as redes sociais, venha conhecer a escola e seja o próximo aluno do grupo Polieducação, transformando sua paixão em profissão. A Rede Auto Tietê é multiplataformas e também um portal de notícias. Digitando portal redeautotietetv.com.br, você tem acesso a todas as notícias do Auto Tietê. Links, conteúdos exclusivos e dicas de arquitetura com a Renata Dias. Tudo que movimenta a nossa região e é destaque no mundo, passa por lá. E sabe o que é melhor disso tudo? É que você pode assistir a TV ao vivo, diretamente no nosso portal. Acesse e conheça Rede Auto Tietê, a nossa TV. Voltamos com o programa Meu Querido Pet e agora a gente continua a nossa conversa aqui com a doutora Marlene Pierin, que é médica veterinária e gestora de uma creche e hotel lá em Mogi das Cruzes. Hoje ela está contando um pouco para a gente da rotina desse trabalho, as funcionalidades dele. E a próxima pergunta que eu queria fazer, você estava explicando do diagnóstico que você faz, né, do preparo da triagem para o animal entrar dentro da creche. Você citou alguma questão de separação, mas nos bastidores você tinha me falado da tal síndrome da separação, que parece que é uma coisa que tem se tornado muito comum na rotina. Eu queria que você, como médica veterinária, explicasse o que é isso pra gente e o porquê, o quão importante é uma creche, por exemplo, nesse tipo de situação. A ansiedade de separação, ela ficou muito presente na vida das pessoas durante a pandemia, né? As pessoas ficaram enclausuladas e o escape que ela encontrou foram os animais, né? E eles entraram nessa mesma rotina. Então, 24 horas por dia, ele era dependente do humano e o humano dependente dele. Quando a gente fala de ansiedade de separação, a gente tem que tratar os dois aspectos, o animal e o humano do animal, né? E eu costumo dizer que o animal, ele é reflexo do que o dono sente, né? Quando o dono tem essa questão muito presente da distância do animal dele, o animal chega para nós com sintomas muito característicos. Ele não gosta de socializar, ele não gosta de ser tocado por pessoas que ele não conhece, ele não aceita muito bem o ambiente que ele está inserido. E tudo isso tem que ter um trabalho muito delicado, muito calmo para convencê-lo de que aquilo é positivo, né? Existem alguns casos que precisa ser tratado com medicamento, né? Infelizmente, mas uma parcela muito grande a gente consegue fornecer elementos, é claro que em doses homeopáticas, para que eles integrem aquele ambiente e ele consiga compreender que ele também é um animal, né? Porque até então a concepção que ele tem é de que ele é um humano, porque ele sempre fez as mesmas coisas que o proprietário dele, né? E no espaço não, a gente devolve para ele a condição real, que é ser pet. Né? Que tipo de atividades são essas que ele realiza? Você citou que em doses homeopáticas vocês inserem algumas atividades. Quais? Nós começamos com a inclusão de pessoas diferentes do convívio dele. Né? Como nós temos os monitores, a gente vai fazendo uma escala de monitor para que ele aceite pessoas diferentes. Alguns têm restrições da presença Então, masculina. de forma proposital, você substitui os profissionais para que ele enxergue que são pessoas diferentes. Exatamente, porque como nós trabalhamos em turnos dentro do nosso espaço, a gente começa a migrar o turno dos profissionais para que ele tenha contato com o máximo de pessoas diferentes. Né? Figura masculina, nós temos alguns cães que têm restrição à figura masculina. Então a gente começa a fazer a inclusão da figura masculina no ambiente para que ele entenda que aquilo ali faz parte da rotina dele. As atividades coletivas, a gente seleciona os cães mais tranquilos, que não gostam muito de farejar, e aí ele se envolve com aquele processo um pouco à distância e ele vai demonstrando interesse em fazer parte. E nós vamos respeitando o processo dele. Então, essa é a dose homeopática. É entregar para ele, para o animal, aquilo que eles nos pedem de uma forma segura. Né? Porque aí ele não vai criar resistência. Dentro desse tipo de terapia, é normal, vou chamar de terapia, né? Mas é normal você começar a enxergar os benefícios disso, uma mudança no comportamento do pet em pouco tempo? Como é que funciona? Depende muito, porque nós precisamos da mudança dos dois.
Do tutor do também. tutor e do animal, Tem algum momento que você interage com o tutor? todos os dias. Você Todos os tem dias. reunião de pais e mestres? Nós temos na verdade, nós temos agenda, né? Ali na agenda a gente acompanha o progresso do animal, né? Uhum. Como que ele se comportou hoje? Ele se relacionou com quantos cães? Com quantas pessoas? Como que ele entrou no portão? Porque nós temos cães que são resistentes, chega no portão não quer entrar. Mas nós temos outros que chegam no portão, faz festa. Esses que nós estamos falando especificamente, que são mais resistentes, ao longo do processo, eles começam a mudar o comportamento de entrada. A resistência que ele tinha, ele perde. Entendi. Ele passa a gostar de ir, né? Quando eles mexem na mochilinha da creche, ele já muda de comportamento. Então, é muito perceptível. Essa agenda que você falou, eu já vi na internet algumas brincadeiras que colocam o boletim do animal. Inclusive, eu já vi vídeos no Instagram das pessoas dando bronca pelas notas que eles receberam. Essa é a função do boletim? Eles têm boletim lá também? No nosso sistema, eu não faço boletim, justamente porque a gente faz essa pontuação a cada dia que ele frequenta o espaço. Uhum. Mas, quando nós precisamos pontuar alguma coisa comportamental, por exemplo, hoje ele discutiu com 5 amigos da creche. É pontuado no caderno para o leitor ter ciência, para o proprietário, tutor, ter ciência de que o comportamento dele naquele dia, em especial, não estava de acordo. E quando precisa de correções, a gente orienta. Olha, nós precisamos mudar esse hábito em casa porque vai refletir aqui para nós. Nós mudamos isso aqui dentro do nosso espaço para refletir em casa. E aí a gente está sempre junto fazendo essas correções com a família. Literalmente como uma creche, né? Exatamente como uma creche. Mas na creche das crianças, a gente meio que tem uma obrigatoriedade de levar a criança para dar início ao processo educacional. Agora, no caso da creche dos cachorrinhos, primeiro uma dúvida, cachorrinhos e gatinhos ou gatos não são recebidos lá? Os gatos são recebidos somente para hotel, porque gato não é benéfico. A creche não tem benefício nenhum por causa do estresse. Por conta da interação. A gente até falou disso em alguns programas atrás, que falavam sobre o comportamento felino, ele interage um pouco menos, acho que acredito que seja por isso. Mas voltando ao assunto, para as crianças é meio que obrigatório iniciar o processo educacional no caso dos pets. Qual que é o momento que os tutores dos pets têm que falar, ele precisa ir para uma creche ou a creche pode me ajudar nessa situação? A partir do 6º mês é quando ele está formando a personalidade de aceitação dele, né? É ali o momento ideal de você apresentar para eles tamanhos, cores, formas, texturas, cheiro diferente. É ali que ele vai começar a montar uma personalidade do tipo, posso viver em coletividade, né? E hoje o pet, ele está no cinema, no restaurante, passeando no shopping, então ele precisa dessa interação para ele saber se portar quando ele estiver no meio de outros, né? Isso vale para pessoas e vale para outros pets. Então, o momento ideal para ele começar a frequentar a creche é no 6º mês. Mas isso não significa que um cachorro mais idoso ou com uma idade um pouco acima não possa. Ele pode, só que esse animal ele já tem uma personalidade pré-formada. Então nós vamos ter que fazer um trabalho de desconstituir tudo aquilo que ele tem como verdade para aceitar uma ferramenta nova que nós estamos oferecendo, né? Mas é passivo de mudança, certamente. O idoso é possível participar também? É possível. É mais difícil, mas é permitido. Sim. E o animal que é arisco, agressivo, que tem um comportamento difícil em casa, como que ele pode também ir para a creche? Como que vocês se preparam para lidar com um animal um pouco com condições um pouco diferenciadas? Ele pode ir para a creche. No nosso caso, a creche é uma área de lazer. Quando nós temos cães que têm um histórico de agressividade, ele precisa de uma escola canina, que é um objetivo diferente da creche, né? A creche são cães sociáveis com algum perfil que precisa ser alterado, mas é muito pontual. O cão que tem agressividade, ele precisa muitas vezes de algumas áreas separadas, de profissionais com conhecimento alto de adestramento, e isso não é o meu foco, né? Então, assim, dependendo do caso,
a gente até chama um adestrador para nos auxiliar e avalia como está sendo o processo e eu pontuo para o humano. Olha, eu acho que vale a pena você manter ou eu acho que vale a pena você procurar uma escola canina. Não deixa de haver uma orientação e um caminhamento para o serviço adequado. Até mesmo porque ele precisa dessa orientação. E nós, enquanto profissionais de cuidados pets, a gente precisa orientar os humanos em relação a isso. Não é porque ele é bravo que ele não pode ter uma interação com outros cães, mas isso precisa ser muito bem ponderado. Legal. Doutora, toda semana aqui no nosso programa, as pessoas mandam as fotos que elas querem que apareça no nosso quadro Meu Pet na TV. Eu queria convidar a senhora para assistir junto com a gente as fotos que o pessoal mandou nessa semana. Dá uma conferida. E a Aline Dantas, de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes, estreia o nosso quadro de hoje. Ela se diz a mãe humana dos seus 2 resgatados, que tem nomes pra lá de diferentes: Pão Doce Cristino e Wendy Maria. Ela contou pra gente que a Wendy chegou até ela através de um resgate. Wendy havia sido abandonada na frente da casa da ex-chefe da Aline, que ficava no Parque São Martinho. Já o Pão Doce também tem uma história especial. A Aline o encontrou dentro de uma caixa de papelão na frente de um supermercado no próprio bairro dela. Os 2 patudos já fazem parte da família da Aline há 8 anos. Ela faz questão de lembrar que eles são a vida dela e por isso merecem essa homenagem de hoje. E esse aí do vídeo é o Luke. A tutora dele é a Ruby Oliveira, que contou que o Luke já completou 1 ano e 4 meses de vida. O cachorrinho foi adotado pela Rúbia quando ele tinha apenas 45 dias de vida. A Rúbia fez questão de dizer que a chegada do Luke mudou a vida dela e da família. Ela afirma que o patudo é muito amoroso e carinhoso, gosta muito de brincadeiras e na hora de fazer as necessidades é bem exigente. Em hipótese nenhuma ele faz xixi ou cocô na rua. O amor dessa família está registrado no nosso quadro de hoje. E esse lindão da foto é o Billy, o seu tutor se chama Fabiano Ramos Fonseca. Eles moram lá no Bom Retiro, em São Paulo. O Fabiano mandou as fotos do Billy e lembrou que a adoção do patudo aconteceu em 2019 de forma bem inusitada. Billy foi resgatado das ruas no bairro do Tatuapé, em São Paulo, mas sua antiga família precisou fazer uma longa viagem de trabalho. Quem intermediou a adoção foi um produtor do programa do Ratinho. E o Billy agora tem cerca de 7 anos e vive muito feliz com o Fabiano, que é apaixonado pelo pet. Olha aí que legal as fotos que o pessoal mandou pra gente. E se você quiser ter o seu pet aqui na telinha da Rede Auto Tietê TV, é só publicar a foto lá na internet, no Instagram, marcar o @Rede Auto Tietê TV e a hashtag Programa Meu Querido Pet. Aí os seus pets vão aparecer aqui na nossa telinha. Doutora, foi um grande prazer conversar com a senhora. Obrigado pelas explicações, para as pessoas entenderem o que é a famosa creche para os animais, que muita gente ouve falar, mas não sabe como é que funciona. Acho que isso ficou muito esclarecido hoje. Queria agradecer muito a sua presença e queria pedir para que a senhora deixasse seus contatos, suas redes sociais, para quem quiser acompanhar mais o seu trabalho. Muito obrigada. Visitem a nossa página, no Instagram é @alquimiaepia, que mudo. Nosso site é www.alquimiaepia.com.br. Fiquem à vontade em fazer uma visita no espaço, conhecer um pouco da nossa rotina de trabalho. Vocês serão muito bem recebidos. Obrigada, viu? Eu que agradeço mais uma vez e aqui encerro o nosso quadro de entrevista. Depois dos comerciais tem o Boletim Pet. Fica com a gente. Eu quero falar com você, empresário, você comerciante, você profissional liberal. Você já conhece o projeto #TV na Rua Suzano? É um grande painel que fica lá na Rua Baruel, altura do número 434. Que, aliás, se você passar por lá, pode tirar foto, marcar a gente e você vai ter uma ideia de como o seu produto vai ficar exposto ali na região. São mais de 2.000 visualizações mensais, onde você dará ao público acesso ao seu produto, ao seu serviço. Você gostou? Entre em contato através do nosso WhatsApp 939 40 50 53 939 40 50 53 e tenha a sua marca exposta no maior painel digital da região. #TV na Rua Suzano.
Olá, começa agora mais um Boletim Pet, as principais informações da causa animal passando na sua telinha. Mais de 70 moedas são encontradas no estômago de jacaré aprisionado em zoológico. O raro jacaré branco teve que passar por uma cirurgia às pressas depois que veterinários descobriram 70 moedas no estômago dele. O jacaré, chamado Tibordaux, tem 36 anos, pele branca translúcida e olhos azuis. O animal é exibido no zoológico e aquário Henry Dorley, que fica em Nebraska, nos Estados Unidos. Em um comunicado, o porta-voz da entidade disse que visitantes jogaram moedas no recinto que foram comidas por ele. Tibordaux se recuperou do procedimento e está de volta ao recinto. A ANDA, Agência de Notícias dos Animais, aproveitou o incidente para publicar uma nota que destaca os riscos enfrentados pelos animais em cativeiro. Segundo a nota, os zoológicos representam uma grave violação de liberdade e dignidade dos animais. Ao aprisioná-los em ambientes artificiais, os zoológicos negam aos animais selvagens a oportunidade de viverem conforme sua natureza intrínseca, limitando seu espaço e restringindo seu comportamento natural, privando-os de interações significativas com outros de sua espécie. A nota defende que zoológicos são extremamente prejudiciais e precisam ser banidos, pois perpetuam uma forma desumana de relacionamento com outras formas de vida do nosso planeta. E uma resolução prevê canil e gatil em presídios com redução de pena para quem cuidar dos animais. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária aprovou uma resolução que estabelece a instalação de canil e gatil nos estabelecimentos penais. A medida inclui a redução de pena para os detentos que trabalharem cuidando dos animais, conforme o regime estabelecido na Lei de Execução Penal. Segundo o relator da proposta, o conselheiro do colegiado, Alexander Barroso, a medida vai trazer benefícios às pessoas privadas de liberdade e aos animais abandonados. Barroso acrescenta que a resolução também beneficia os animais sob a perspectiva do resguardo sobre a vida, alimentação, saúde, meio ambiente equilibrado e oferta de adoção pela população. Ainda segundo o relator da proposta, a convivência com os animais pode representar vínculos afetivos saudáveis às pessoas privadas de liberdade, trazendo, portanto, benefícios psicológicos aos detentos. Antes de serem levados para as unidades prisionais, os animais deverão ser vacinados, vermifugados e castrados. O programa também poderá ter atuação conjunta com órgãos como conselhos de comunidades e ONGs. A resolução cita entre sua justificativa as instalações do canil e gatil na penitenciária de Tremembé 1 e no Centro de Detenção Provisória de Taubaté. Segundo o texto, essas instalações servirão de ferramentas para a ressocialização dos detentos. E uma boa notícia para quem viaja de avião com seu pet. A Latam anunciou uma novidade para o transporte de animais de estimação na cabine. Agora não existe mais restrições em relação ao peso do pet, que anteriormente era limitado ao máximo de 7 quilos. Desde a segunda semana de fevereiro, a Latam mudou as condições para o transporte desses animais de estimação. Agora, a única exigência é que o pet consiga entrar na bolsa de transporte, podendo assim ficar em pé e conseguir se movimentar naturalmente. O padrão das companhias aéreas para medidas máximas das bolsas de transporte, sendo rígida ou macia, são de 40 centímetros de comprimento, 28 de largura e 25 centímetros de altura. A Latam ainda anunciou um detalhamento de quais poltronas poderão ser usadas pelos tutores dos pets. A iniciativa é um primeiro passo para modificar a cultura de transporte de animais em aeronaves que muitas vezes submete os animais, ou seja, seres vivos, a serem tratados como bagagem. E um acordo internacional reforça a proteção de animais migratórios. A 14ª Conferência das Partes, COP14, da Convenção sobre Conservação de Espécies Migratórias de Animais Silvestres, aprovou a inclusão de 14 espécies em suas listas de proteção, 4 delas por proposta do Brasil. Os 133 países membros do acordo reuniram-se neste mês no Uzbequistão. Mais de 100 resoluções, decisões e medidas foram aprovadas na COP14, entre elas as propostas brasileiras para adicionar a dourada, a piramutaba, o tubarão-mangona e o boto de Lahili à convenção.
A lista que define as espécies são divididas de acordo com o tratamento que o grupo de animais necessita para a preservação. Uma das listas destaca as espécies que estão em risco muito alto de extinção na natureza no futuro próximo. Criada em 1979 e implementada em 1983, a Convenção criou uma plataforma global para a preservação de espécies migratórias e seus habitats. O acordo reúne países por onde os animais se deslocam, buscando promover maior cooperação internacional para protegê-los. E agora você confere mais uma dica veterinária no nosso quadro Dr. Pet Responde. Quais são as doenças que os animais podem passar para os seres humanos? Isso chama zoonose. Uma delas é a esporotricose. Quando o gato vai unhar a madeira, ele deixa esse fungo na unha. Quando vai brigar com o gato, geralmente passa. Pode ver que a esporotricose geralmente está associada na orelha, no rosto do animalzinho. Quando o ser humano vai tratar dele, não usou luva, por exemplo, tem uma ferida no dedo, tem um contato direto com o fungo, ele adquire isso. Então é um tipo de zoonose. Um outro tipo de zoonose é a sarna. A mais comumente é a sarcóptica, que o ser humano tem um contato com o cachorro, ele no contato direto ele adquire, só que a gente tem uma vantagem, porque a sarna que é transmitida do cãozinho pro ser humano, ela não é um hospedeiro dependente. Ou seja, o que irrita muito no ser humano é que ele fica coçando. Na própria unha, por exemplo, tem bactéria, ele vai levar uma dermatite naquela região. Mas é muito mais fácil tratar do que no animalzinho, por exemplo. Outro tipo delas são a giardiose. O animal não tomou o vermífugo, não tomou a vacina. Na hora que ele elimina as fezes no ambiente, esse protozoário, o ser humano andou descalço, por exemplo, ele pode adquirir. No ser humano, então, causa muita dor abdominal, diarreia. Então, existe um protocolo diferente de cão. É bom você procurar um médico especializado para isso. Um outro tipo de zoonose que existe também é a leptospirose, conhecido como a doença do rato. Quando o cachorro ele adquire, geralmente não foi vacinado adequadamente, então ele adquiriu através da urina de um rato. Quais os sintomas que o cão pode apresentar? É uma icterícia, então o animal começa a ficar amarelo, ele fica muito prostrado, às vezes tem animal que tem vômitos, tem diarreia, e aí do cão ele transmite para o ser humano através da urina também. Pode num deslize andar descalço e na urina sem querer se contaminar. O contato direto, então se tiver, tem que usar uma luva, tem um tratamento específico, depende do estágio da doença. Tem um estágio da doença que começou no início, na verdade, com um antibiótico você consegue reverter o quadro. Tem quadros que você tem que fazer transfusão sanguínea também. Lembrando então que tem vários outros tipos de zoonose. Entre elas tem a raiva, tem a criptococose, tem a leishmaniose. Lembrando que na Rede Paiol a gente sempre tem um veterinário capacitado a resolver o seu problema e o problema do seu pet. Além disso, tem uma gama de exames laboratoriais que a gente pode explorar para facilitar o diagnóstico. Então, se precisar de atendimento veterinário, conte com a Paiol. E o Boletim Pet fica por aqui. Você confere agora o quadro Histórias que Inspiram e nós nos vemos num programa inédito na semana que vem. Até lá! Ele aparentemente ele é um cachorro que foi machucado na cabeça. Aqui do lado tem, ó. Ele não consegue virar.